Amados, há algum tempo atrás, eu coloquei no meu coração memorizar grandes partes da palavra. E escolhi o livro de João para começar. Já há muitos versículos memorizados no passado, mas eu achei importante memorizar uma sequência. E escolhi o livro de João. Deus tem me animado muito nesse livro, inspirado minha alma de forma inexpressiva. Muitos versículos que eu passava despercebido, o Senhor tem me mostrado, tem feito saltar aos meus olhos verdades que eu não tinha percebido. E eu gostaria de caminhar com vocês um pouco nesse livro, aquilo que o Senhor nos permitir, dar um passeio no inspirativo livro de João, para a edificação de nossas almas. Se assim o Senhor nos permitir. João capítulo 1, versículos do 44, do 43 até o 51. É o final do capítulo 1 do livro de João. Eu quero abordar aqui no texto aqui, a simplicidade da fé. Mas é a simplicidade no sentido de você não pôr barreiras para crer em Jesus e naquilo que Ele diz. E dois personagens aqui nos inspiram a fazer isso, Filipe e Natanael. Nós vamos ler o texto e ver como eles se comportaram diante dessa situação. João capítulo 1, versículo 44 até o 51. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Versículo 43, desculpe. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Me impressiona como Filipe recebeu essa revelação. A palavra não conta o que aconteceu entre ele e Jesus, mas disse que ele, ao estar com Jesus, ele teve a certeza de que Jesus era aquele a quem se referia as Escrituras. O que me chamou a atenção aqui é que Filipe conhecia as Escrituras. E nas Escrituras dizia que o Messias era filho de Davi, raiz de Jessé. E ele procedia de Belém, cidade de Davi. Mas só que Jesus, naquele momento, era conhecido como o Nazareno. Ele foi criado em Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha da Galileia e era distante de Belém. Ninguém conhecia Jesus como belemita, mas como nazareno. Então todos aqueles que examinavam as Escrituras, se fossem checar a origem do profeta que estava surgindo, do rabino que estava provocando uma mudança na sociedade, iam dizer, mas ele é de Nazaré. E o Messias é de Belém. Essa discussão foi o que levou muitos dos judeus a duvidarem de Jesus. Porque em outra passagem, em João 7, 41 diz assim, outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E Filipe sabia disso. Filipe era discípulo de João. Ele sabia que o Messias vinha de Belém. Mas quando ele esteve com Jesus, ele não teve dúvidas de que aquele era o Messias, mesmo que ele era de Nazaré. Ele creu em Jesus, independentemente do que a tradição estava dizendo.
diz no versículo 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Havemos achado. Então ele estava procurando. Eles estavam procurando o Messias, por isso eles estavam seguindo João, que João estava falando do Messias. Quando João apontou para Jesus, e Jesus passou na vida dele e o chamou para segui-lo, ele foi, e nesse contato com Jesus, ele teve certeza. Uma fé simples, amado. É o que o Senhor busca de nós. E Filipe é esta referência interessante que eu encontrei nesse livro. A Escritura segue dizendo, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que impressionante. Natanael estava lá debaixo da figueira. Filipe era ligado a Natanael, eles eram amigos. Não sei se eram parentes, alguns dizem que eram primos. E quando Filipe teve o contato com Jesus, que ele creu que Jesus era aquele de que as Escrituras se referia, ele buscou Natanael e disse, Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas também. Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Filipe questionou, ele disse, vem ver. Por que Filipe questionou? Pelo mesmo motivo lá de João 7,41. O Messias, ele vem de Belém, que Nazaré não vem nada, não vem nenhum profeta. Esse entrave estava nos fariseus, nos principais, dos sacerdotes, quando eles estavam tentando matar a Jesus, no capítulo 7, e versículo 50, fala assim, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Nicodemos já tinha estado com Jesus, ele estava querendo fazer uma defesa, mas ele não queria se expor. Então ele disse, a nossa lei não condena sem julgamento, sem ouvir a pessoa. Nós precisamos ouvi-lo. Aí eles disseram, tu é da Galileia também? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Essa era uma barreira para eles crerem. Porque Jesus poderia ser o profeta prometido. Como ele seria o Messias, o Filho de Deus, se ele não veio de Belém, segundo eles criam, né? Então, Natanael estava com essa dúvida. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, disse Filipe. E quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus disse, eis aí o verdadeiro israelita em que não há dolo. Dolo é engano, falsidade. Não havia isso no DNH de Natanael como judeu, e nem no seu espírito como judeu que esperava o Messias. E Natanael disse-lhe, de onde me conheces tu? E Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Essa revelação que Jesus fez a ele, simples, foi suficiente para ele quebrar todos os seus paradigmas, desconstruir os seus conceitos e crer no Filho de Deus. Bastou isso para Natanael dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele estava esperando essa manifestação desse Messias, Filho de Deus, Rei de Israel. E quando ele viu aquele rabino falar com ele daquele jeito, citando o que tinha acontecido com ele, que o viu antes de se encontrarem, e onde ele estava, ele podia ver seus pensamentos então. Certamente pensou Natanael, né? Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Mas aquilo era tão simples que Jesus disse a ele assim, Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Ou seja, por causa de uma coisa simples assim, Natanael, você creu?
E porque você creu, coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia, que o Senhor nos dê essa fé simples, capaz de nos conduzir a Jesus e de nos deixar ser conduzidos por Ele. Nesse tempo difícil, podemos experimentar isso dentro da nossa casa.